Nós estamos aqui no gabinete do professor Samuel Benchimol. É sempre entre os livros e estudos que nós encontramos este professor da Universidade do Amazonas, que há 40 anos faz parte do magistério amazonense. Ele já publicou mais de 84 livros e teses a respeito do Amazonas. Na atualidade, ele ocupa uma cadeira na Faculdade de Direito, onde dá aula de iniciação à Amazônia. E vamos agora conversar com ele a respeito desta vasta região. Professor Samuel Benchimol, grandes nações têm a Amazônia como uma região intocável. Essas nações têm todo o poder tecnológico para trazer até a nossa região um desenvolvimento sustentado. Na sua opinião, qual é a postura que essas nações ricas deveriam adotar? Bem, em primeiro lugar, eu não estou de acordo com a expressão intocável. Nada é intocável. Intocável é apenas o céu, o inferno ou o nirvana. O resto, tudo pode ser alterado, desde que essa alteração não conduza a modificações que venham a destruir as bases da sobrevivência humana. É por isso que o homem inventou a agricultura, a silvicultura, é por isso que o homem usa os recursos naturais. E a grande questão é exatamente como o homem se relacionar com a natureza, de maneiras que esse relacionamento permita a sobrevivência da espécie humana, ou seja, do Amazônia, e ao mesmo tempo procure conservar e utilizar essa natureza de maneira inteligente, racional, de forma que assegure os interesses da geração atual com a necessidade da geração futura. Eu creio que a postura das nações desenvolvidas, no sentido de atuar na Amazônia, deve ser uma postura de cooperação e de parceria. Professor Samuel Benchimol, o homem do interior da Amazônia, muitas vezes proibido da pesca e também da retirada da madeira, que é uma prática tradicional, busca a vida nos grandes centros, como Manaus, Rio Branco e outras capitais. Chegando nesses centros, vai muitas vezes morar na periferia, aumentando o bolsão de miséria. Como é que o senhor vê esta situação e que soluções o senhor apresenta para este quadro crítico? Em primeiro lugar, é preciso considerar o que seja uma política ecológica. Política ecológica não é problema de polícia. E exatamente é o aspecto policial que nós sentimos na carne do caboclo, o pequeno agricultor, o pequeno extrator, o pequeno madeireiro ou as madeireiras sentem na própria carne. Exatamente, eles recebem a mensagem negativa não da política ecológica, mas da polícia ecológica. Então é preciso mudar o enfoque de polícia ecológica para política ecológica, na qual se procura, através da educação e de criação de ciência e tecnologia, para que esses recursos possam ser aprovados de maneira inteligente. Não é fácil, ninguém conseguiu fazê-lo até hoje. Dezenas e dezenas de anos terão que ser consumidos até que a ciência encontre as respostas exatas e corretas para o uso dos recursos naturais, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Todo mundo é poluidor, é destruidor dos ecossistemas, é destruidor dos oceanos, da atmosfera, enfim, através do rompimento da camada do ozônio, através do efeito estufa, das chuvas ácidas, do monóxido de carbono, enfim, o mundo todo é responsável pela destruição das bases humanas e dos ecossistemas sobre os quais depende a própria vida. Professor Samuel Benchimol, o extrativismo, como vem sendo defendido por muitas correntes ecológicas da floresta intocável, preserva o verde, mas também a pobreza do caboclo ribeirinho. O que fazer diante desta situação? Bem, o extrativismo durante longos tempos foi a base de sustentação da Amazônia. Ele, no ano do apogeu da borracha, que foi o ano de 1910, nós chegamos a exportar 25 milhões de toneladas, 25 milhões de libras esterlinas, que ao câmbio de hoje representaria cerca de 2 bilhões de dólares, né? Foi a mais alta renda per capita do mundo nessa ocasião.
a renda per capita do seringueiro chegou a ser, naquela altura, $30.000 ano. A mais alta renda per capita à vida. Mas foi um ano excepcional porque a borracha adquiriu preços gigantescos, em torno de $170, $180 o quilo, né? De maneiras que, mas tirando esse período do apogeu da borracha, e é preciso notar que a Amazônia dispõe daquilo que nós chamamos a mais rica biodiversidade do planeta. Essa biodiversidade é constituída tanto da flora, da fauna, da pesca, dos produtos da floresta, dos produtos da terra, dos produtos do rio, enfim, existiram pelo menos na Amazônia cerca de 200 produtos extrativos da pauta regional que poderiam ser explorados de maneira mais inteligente. De forma que ainda é válido o extrativismo, não o extrativismo predatório ou o extrativismo primitivo, indígena, como era praticado pelos antigos. Teremos que evoluir para uma nova forma extrativa com muita tecnologia, com mais ciência, com mais precaução, com mais prudência, com mais adequação, de forma que se concilie a extração desses recursos naturais com a perpetuidade desses recursos. Em outras palavras, é preciso que o extrativismo seja um extrativismo autossustentado. Isto é, aquele que não destrui as bases de sobrevivência da vida, mas que assegure a continuidade da existência do homem e das gerações sucessivas na face da terra e na face da região. Professor Samuel Benchimol, na sua opinião, a combinação da Amazônia mineral, hidráulica, florestal e agrícola pode construir um novo modelo de desenvolvimento autossustentado. O senhor poderia explicar um pouco melhor essa sua tese? Na verdade, a Amazônia constitui uma 20ª parte da superfície da Terra e 1/3 da disponibilidade mundial de água doce. De modo que a sua contribuição para o planeta Terra é uma contribuição gigantesca em termos de recursos naturais. O potencial é enorme. De forma que, mais recentemente, descobriu-se que a Amazônia não é só floresta, né? A Amazônia tem o maior potencial hídrico do país. Nós temos 100 milhões de quilowatts de capacidade, potencial de capacidade de geração de energia elétrica através do aproveitamento dos nossos rios. Nós, por sua vez, também temos hoje em dia cerca de 50% do potencial já aprovado de gás natural, somente um pouco inferior da Bacia de Campos. São cerca de 50 bilhões de metros cúbicos de gás nos campos do Juruá e nos campos de Urucu, né? Em termos minerais ainda, as jazidas descobertas de casterita, as jazidas de alumínio, de bauxita, as jazidas de ferro, as jazidas de ouro e caulim e tantos outros minerais asseguram, sem dúvida, uma possibilidade e uma nova frente de desenvolvimento que ainda está para ser aberta na Amazônia Ocidental. Eis que, na Amazônia Oriental, hoje em dia, a exportação do Pará alcançou no ano passado 1 bilhão e 700 milhões de dólares, dos quais 1 bilhão e 400 de produtos minerais, enquanto que o Amazonas exportou apenas 140 milhões de dólares e praticamente a única exploração de recurso mineral que temos é a casterita do Pitinga, que não é exportada diretamente e vai ser processada na sua metalurgia em São Paulo, Rio de Janeiro, através de uma subsidiária da Paranapanema, de maneira que a exportação da casterita não figura na pauta das exportações da Amazônia Ocidental. Isso, na verdade, subtrai da nossa exportação quase 80 a 100 milhões de dólares. Professor Samuel Benchimol, a garimpagem do ouro tem sido uma prática muito combatida em toda a região, pelos maus que ela causa aos ecossistemas. Na sua opinião, há como realizar a exploração dos minerais sem causar danos à natureza e aos homens? Bem, eu creio que você está falando sobre a garimpagem do ouro, né? E tem outras formas de garimpo, né? Inclusive o extrativismo é uma forma de garimpo. O garimpo vegetal, a coleta, etc., que é uma das formas mais primitivas da utilização dos recursos naturais.
Mas pelo que eu vejo, o seu interesse é sobre a pergunta dirigida para a garimpagem do ouro. Efetivamente, a garimpagem do ouro tem um grande problema, que é o uso do mercúrio, né? O mercúrio é uma substância usada no garimpo para a amalgamação do metal, do ouro, e eliminação da areia, né? Formando aquele amálgama do metal. E com isto, você joga na atmosfera e você joga no rio grande parte desse metal, que é extremamente tóxico para o homem, né? Que é transmitido, inclusive, na cadeia alimentar através da absorção dos peixes do fundo do rio. Existem técnicas para minimizar esse problema. No passado já se disse que para cada tonelada de ouro era preciso usar e desperdiçar 1 tonelada de mercúrio. E isto realmente criou um alarme no mundo inteiro, porque significava, nos tempos de Ponta Pelada, que nós estaríamos utilizando cerca de 100 toneladas de mercúrio, que poderia causar um problema tão grave quanto o que ocorreu na Baía de Minamata, no Japão, né? Mas existem hoje tecnologias menos agressivas, de forma que se possa utilizar não mais 1 por 1, né? Mas 10% apenas. Ou em outras palavras, para cada 1 quilo de ouro, para cada 1 quilo de ouro, você pode usar apenas 100 gramas de mercúrio. Com isso, você diminuiria 9 vezes, ou 1/10 apenas, da agressividade e da toxicidade sobre o ecossistema. A Zona Franca de Manaus continua cumprindo com seus objetivos de incentivo às empresas que trabalham com os produtos importados? Ou estes incentivos hoje já não valem tanto? Bem, repare bem, quando se fala em subsídio e renúncia fiscal e incentivos, se pensa que é uma coisa nova, né? Não, não é coisa nova. A Amazônia não pode viver sem incentivos. Desde os tempos em que ela foi descoberta por ocasião do Império Português, no Império Brasileiro, na Primeira e Segunda e Terceira e Quarta e Quinta República, a Amazônia só pode progredir se houver certos tipos de incentivos e facilidades para a produção. E vou explicar a você por uma razão muito simples. A distância equivale à esterilidade e faz multiplicar os custos de uma maneira gigantesca para a produção chegar aos grandes mercados consumidores. De forma que, por esse motivo, que se criou exatamente a Zona Franca de Manaus, para, através de mecanismos fiscais concedidos às empresas aqui instaladas, através desses incentivos, promover-se um desenvolvimento industrial que permitisse criar um centro dinâmico no centro da Amazônia Ocidental. Este foi o espírito da lei, do Decreto-Lei 288, do Marechal Castelo Branco, ainda no princípio da Revolução de Março de 1967, né? Eu creio que ela vem cumprindo a sua função. Os polos vêm sendo criados, são 10 ou 12 ou 15 polos. O faturamento da Zona Franca de Manaus se aproxima novamente dos 9 bilhões de dólares de 1990, durante os seus anos dourados, e já no ano passado atingiu quase 7 bilhões de dólares, e este ano deve ir a 8 bilhões. O grande problema a saber é como compatibilizar os interesses da Zona Franca Industrial de Manaus com os interesses do restante do Brasil e os interesses do Mercosul, os interesses da globalização da economia brasileira. Este é o grande desafio para o futuro, e que nós precisamos, desde já, estar preparados para enfrentá-lo. Eu quero dizer com isso que a Amazônia vem cumprindo a sua parte. Nós queremos agradecer a participação do professor da Universidade do Amazonas, Samuel Benchimol. Muito obrigado. Espera aí um minuto só.